Mais um vídeo de demonstração de um atendimento com captação psíquica e apometria. Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre campos de sustentação, ou seja, a capacidade de sustentar aquilo que você se propõe. Bom, essa é uma proposta, uma série de vídeos que eu estou trazendo aqui para o meu canal, para o YouTube, para popularizar o acesso à ferramenta que é a captação psíquica, que é uma das principais ferramentas que eu trabalho nos meus atendimentos terapêuticos, onde a gente consegue acessar com profundidade aspectos inconscientes da pessoa de uma forma muito ativa e muito tranquila, né? Muitas vezes você já deve ter ouvido falar de terapias de vidas passadas, onde você é conduzido a entrar em contato com uma memória do passado, né? E aqui é muito mais tranquilo, porque eu, enquanto terapeuta, através da captação, consigo fazer isso de uma forma autônoma, e aí trazer todo o olhar terapêutico para aquela memória. Muitas vezes, quando a gente fala de vidas passadas, a gente entende só como uma narrativa, né, de uma história, para saber um pouquinho mais sobre quem foi. Aqui não. Aqui a gente entende essas memórias como uma interferência ativa na sua vida. É como se aquilo do passado que não foi resolvido, e do passado aqui, do passado da sua alma, do seu ser, o que ele carrega, ainda interferisse no seu dia a dia. Então, o foco aqui, além de espiritual, é terapêutico, ajudar você a lidar com as questões do seu dia a dia, né? E para isso que eu ofereço tanto os meus atendimentos particulares, quanto o projeto Franciscanos, que trabalha com captação à distância, né? Então, a ideia é justamente mostrar para vocês a profundidade dessa técnica e também trazendo exemplos reais de pessoas que cedem, né, gentilmente me permitem gravar aqui o vídeo respeitando o anonimato delas, né, que muitas vezes eu faço esses sorteios lá no meu grupo da comunidade Espiritualidade Consciente, né, que tá aqui o link na descrição, meus contatos também tá tudo aqui na descrição, quando você quiser conversar sobre alguma coisa, né, tirar alguma dúvida ou agendar algum atendimento. Mas agradecer também a abertura dessa pessoa, né, que eu não vou revelar o nome aqui, mas de ceder um pouquinho dela para quem sabe você se identificar, né. Eu vejo várias pessoas ao longo no meu dia a dia, né, que estão buscando reafirmar a sua carreira profissional, né. E aqui já entra um pouquinho no que ela me trouxe, né, tenho aqui anotado foco, porque a gente sempre trabalha com foco. A captação é uma capacidade, é uma ferramenta que permite acessar o inconsciente das pessoas. Então, para acessar o inconsciente, que é tipo um vasto oceano, a gente precisa ter um direcionamento específico, né? Por isso que a gente estabelece um ou mais focos, né? A gente trabalha com uma delimitação a partir de um assunto que você esteja precisando trabalhar. Então, eu já conversei com essa pessoa, a gente já trocou informações e juntos chegamos ao seguinte foco, né? Dificuldade de sustentar os campos externos, né, partes que a fragilizam. Então, aqui, quando eu falo partes, eu falo justamente de memórias, fragmentos de consciência, muitas vezes de vidas passadas, que ainda estão presos em algum aspecto, estão, às vezes, dificultando o processo que a pessoa está vivendo. No caso, essa pessoa me trouxe uma busca de expansão na carreira dela, né, expansão profissional, uma profissional autônoma, né, uma pessoa autônoma, mas que está sentindo dificuldade de sustentar os campos das pessoas que ela atende. Então, ela reclama muito, ela traz muito a questão de adoecimentos, de um adoecimento muito mental, e somado a isso, tem questões pessoais relacionadas à mãe, à família, que também estão entrelaçando nesse meio. Então, existe aí uma sobrecarga e uma dificuldade de sustentar os campos. É como se cada pessoa que você ou é responsável, ou se você presta algum serviço, você atende diretamente ou indiretamente, tudo isso é como se estivesse dentro do seu guarda-chuva áurico. E quem sustenta esses campos é você, o seu chakra básico, o seu centro energético. Então, quem dentro de você está difícil de sustentar? Porque daí é onde que acontece? Se você não consegue sustentar aquilo que você se propõe, é tipo a quantidade de laranjas que você consegue abraçar. Imagina que você abraça várias coisas assim. Se você tentar abraçar mais do que seu braço consegue, algumas coisas vão cair. E muitas vezes essa dificuldade de sustentação, em vários processos, é o que impede a pessoa de ter uma constância, de ter estabilidade. Muitas vezes também relacionado a dificuldades emocionais, né? Então, por isso que o trabalho terapêutico é muito importante no sentido de estar ciente e trabalhando as suas fragilidades
que isso permite você sustentar mais coisas no seu dia a dia, ou lidar com as coisas de uma forma mais leve, mais saudável, né? Então, vou ler aqui mais uma vez o foco e já vou iniciar o atendimento, né? Já estabeleci as estruturas de proteção, bolha de proteção, túnel de proteção, para fechar o circuito, para que o campo venha exclusivamente dessa pessoa sem ruídos externos, né? Então, aqui, dificuldade de sustentar os campos externos, partes que ela fragiliza. Então, eu vou me preparando para começar, fecho os olhos. Vou sintonizando o campo da pessoa e eu deixo que as informações venham. Nesse primeiro momento é muito mais aberto, né? Eu já tenho foco, então o que vai vir está relacionado com o foco que eu já estabeleci. Então eu deixo vir. Geralmente, esse atendimento, o procedimento, ele pode ser feito tanto no mental, em terceira pessoa, mas eu gosto de trabalhar trazendo essa informação, essa personalidade para o corpo, deixar ela falar através de mim, ainda mais se está sendo visto, né, para que vocês vejam nesse psicodrama, né, essa técnica do psicodrama. Então, eu deixo ela falar com mim, como se os pensamentos dela falassem por mim. É um bando de imprestável. Tudo aqui, ninguém sabe fazer nada correto, eu tenho que ficar vigiando, corrigindo. Uma que não sabe costurar, a outra que fica se furando com o dedo. É difícil, viu? É difícil, é pesado, ter que lidar com tanta competência. Se eu pudesse, eu fazia tudo sozinha aqui. Então, eu vejo uma mulher, ela já tem uma certa idade aqui, parece um período, assim, me remete muito à próxima Revolução Industrial, e tem uma loja, uma fábrica de tecidos, e ela é como se fosse uma das responsáveis ali, né? Vejo que ela, quem, é como se ela tivesse uma parceria com o marido, ela é uma costureira, então é justamente, só que ela, por ser costureira, e a pedido do marido, ela meio que fiscaliza a qualidade da produção dos tecidos, né? Então é uma fábrica, assim, com várias mulheres trabalhando em máquinas, e ela é tipo uma gerente muito rígida, e ela olha assim, ela cobra muito de todo mundo, então aqui a gente já vê um aspecto, né, o que ela deflagra, né, por que a gente entra em contato com essas memórias, entender o contexto não para ter uma historinha para contar, mas para entender qual o aspecto que ela carrega. Então aqui tem uma necessidade de controle e uma rigidez, né, controle no sentido de querer que as coisas saiam do jeito dela, né, impor isso diante dos outros. E o grande problema disso é que gera uma exaustão muito grande. Você está empregando mais energia do que precisa, né? E você não está fluindo com a vida, né? Então, aqui, então, agora é como se eu entrasse em contato com ela, eu me coloco na cena. Com licença, posso conversar com a senhora? Quem que você pensa que está fazendo aqui? Não está vendo que nós estamos ocupados? Tem muito serviço para fazer, não posso ficar perdendo tempo com você. O que você veio fazer aqui? Primeiro, e eu gostaria de um pouquinho mais de respeito, porque eu vim aqui justamente para te ajudar, para ajudar você. Você tá vendo que você está muito estressada, não? Tá complicado lidar com todas essas pessoas. Hum, nem me fale. Ainda mais com alguém que fica tomando meu tempo à toa. Tudo bem. Deixa eu te mostrar uma coisa. Presta atenção no corpo que você está utilizando para falar. Já seca a garganta, então ela passa uma ideia de aridez. Tudo muito seco, tudo muito. Então, essa personalidade, já vejo aqui no campo da atendida, ela traz uma rigidez para lidar com os campos, ou seja, tudo que vem, vem com um certo peso, no sentido de o peso de ter responsabilidades e de querer que as coisas saiam da forma que eu esperava, né? Isso vai tornando as coisas muito insustentáveis, né? Então, aqui
eu mostro para ela que ela já não tem mais corpo físico, que é um fragmento de consciência, uma memória que está fixa no momento, né? É como se ela estivesse em looping naquilo, e essa informação de emoção fica reverberando para a pessoa que eu estou atendendo, né? Aqui, então, eu sintonizar a personalidade, trabalhar ela, é aliviar esse espaço, né? E aqui trazer para a consciência essas emoções, essas questões mentais. Então, respira, vou fazendo os procedimentos, alinhando os chakras, muito, mental muito acelerado. O que você está fazendo? Tirando um pouco desse peso, dessa rigidez, dessa dureza toda. Não preciso voltar lá. Não, não precisa. Esse lugar já não existe mais, você percebeu? Você estava falando por mim. Isso é uma memória. O que aconteceu então? Você já perdeu o corpo, ou como você pode falar, já faleceu. Vamos ver? Então ajuda ela a entrar em contato. Como imaginei. Eu sabia que eu ia trabalhar até morrer. Então aqui eu fui avançando com ela e vi que, mesmo com o marido morrendo, ela segurou aquele lugar. Ela tinha um apego muito grande a esse lugar de gerência, de controle, e mesmo com o negócio, né, depois que o marido falece, ela não tem tantos conhecimentos assim de gestão, mas ela tem conhecimento de fazer a fábrica funcionar. Então os lucros caem, mas ela não deixa a fábrica cair, só que ela vai envelhecendo com muitas dores, com muitos problemas de saúde, né, mas ela vai jogando tudo para baixo do tapete para sempre estar trabalhando. Então tem aqui um nível de exaustão também, de desrespeito do corpo físico, de não ouvir as próprias necessidades do corpo físico. Percebe? E percebe que você fez tudo isso porque você quis. Você adorava esse lugar de controle, adorava esse lugar de mandar nos outros, mas não gostava de se cuidar. Queria que eu largasse tudo, viver que nem dona de casa. E eu tive o privilégio de ter o que fazer diante das outras mulheres. Eu tinha muito mais poder que elas. Não nego, não nego, mas também um adoecimento muito grande, né? E aí eu questiono para você, qual que é o valor de tudo isso, né? Olha para uma mais amplitude. Era nutritivo, e aqui eu vou vendo, justamente por ela ser muito rígida, tinha muitos campos de inveja, de ruidosidade, né? Muito pensamento negativo em cima dela, por diante das empregadas que tinham as próprias questões, né? E muitas delas não gostavam. Então vou cortando os atrelamentos, né? Limpando toda essa carga. Mas eu não vim aqui necessariamente para te julgar. Eu vim aqui para apontar padrões que estavam fazendo mal para você e para outra pessoa, tá? Pega esse cordão que está atrás da sua nuca, então eu vou mostrar para ela que ela está ligada a uma ponta encarnada. Tá vendo essa pessoa? Ela sabe o peso das responsabilidades. A grande questão está nessa palavra. Peso. Peso demais. Não precisa ser assim. Você que decidiu que seria assim, porque se fosse de outra forma, você não teria motivos para querer continuar. Você gostava desse peso. Fazia bem achar que estava sofrendo, que você era coitada no meio disso tudo. Mas isso não funciona mais agora para essa pessoa. Está tornando insustentável ela se nutrir com a vida. Trabalhar com leveza. Lidar com as questões com leveza. Soltar o controle. Vou falando aqui também e vou fazendo os procedimentos apométricos. Tudo é muito simultâneo, como eu já faço isso há um tempo, né? Para mim é muito simultâneo. Então aqui, só para vocês terem consciência, eu estou trabalhando muito chácara do sacro,
E o básico, que é o que traz justamente a sustentação energética, porque é o que liga a energia da Terra, então muito miúdo, então isso tanto no campo da personalidade quanto da pessoa atendida, aqui muito exausto, muito esgotado, a gente vai fazendo as limpezas, retomando energia, o sacro por muita aridez, falta de contato com as emoções, de validar as emoções, de validar as fragilidades, plexo extremamente acelerado no sentido de muita troca desequilibrada com o outro, cortando. É como se cada uma desses ruídos que ficou, né, de pessoas que ela gerou questões negativas, ficasse esses fios de atrelamento, né? Então a gente corta eles, constrói todo, aqui, e eu vou trabalhar bastante o frontal, aceleração mental, a rigidez mental. Percebe? É, eu mostro para ela a diferença que é não ter que carregar todo esse peso. Ela tá muito, aí ela desaba assim de canseira. Isso, bota pra fora. Bota pra fora. Tudo isso que você tava entuchando aí dentro. Com uma luz branca e cintilante, entrando pelo chakra coronário, refazendo células, tecidos e órgãos. Ah, ah, ah. Agora o nosso trabalho continua da seguinte forma. Você vai seguir com a fraternidade dos irmãos franciscanos, que vão te acolher, te ajudar a entender um pouco mais a situação. Você se afasta do campo dessa pessoa, abrindo espaço para ela lidar com as questões com mais leveza. Encontrar a leveza naquilo que essa pessoa está se propondo para fazer, sem tanto peso nas relações. Sem tanta necessidade de que as coisas aconteçam da maneira com que você acha que elas têm que acontecer. Hum, não tem outra escolha, né? A outra eu acho que não vai ser tão agradável assim para você. De ficar, porque que aqui, das duas, uma, ela vai se afastar do campo. Eu posso tanto isolá-la, né, para que não interfira, mas daí ela vai passar por um esgotamento energético muito grande, ou ela pode ir com a fraternidade, onde ela vai ser acolhida e depois ela vai retornar de qualquer jeito, né? Porque é uma parte da pessoa. Então a gente só afasta as partes que estão mais doentes, digamos assim, porque elas estão atrapalhando. Então lá você vai passar por um tempo e depois você traz essa sua energia de realização na vida dela mais harmônica, tá bom? Isso, lá em paz. Finalizando os últimos procedimentos no campo da pessoa atendida. Alinhamento energético dos chakras. Fechando o campo. Então, aqui um exemplo muito bom do quanto que a nossa rigidez traz para a gente um peso maior do que as coisas realmente têm, ou deveriam ter. Quanto que a nossa necessidade de que as coisas aconteçam de uma certa forma gera para a gente uma dificuldade de expansão, porque a gente condiciona a forma com que as coisas vão vir ou que a gente tem que lidar. E a vida é muito simples, nesse sentido de fazer bem o que precisa ser feito, sem tanto peso emocional, de que ai, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, aqui é trabalhando um campo de rigidez, de controle, que torna as situações pesadas. Fechando esse vídeo aqui, agradeço você que está me assistindo até agora. Lembrando, pode deixar aqui seu comentário. Se você gostou, curte esse vídeo. E se quiser compartilhar para alguém que acha que vai fazer sentido isso. E lembrando, se quiser saber um pouco mais sobre captação psíquica, apometria e até constelação dos orixás, que é outra técnica que eu trabalho também, meus contatos estão aqui na descrição. Um abraço e boas vibrações.